Hoje vamos falar de Hustler Casino Live. Para quem não sabe, esse é o principal cash game transmitido da atualidade. Eles têm uma transmissão recorrente no YouTube. E o gancho disso tudo é que o Hustler Casino Live tem uma grande novidade para o futuro. Mas antes de chegar nisso, eu vou contar a história, os grandes momentos e como o Hustler Casino Live chegou até aqui. E no final eu vou revelar também quem são os maiores ganhadores da história do programa e os maiores perdedores. É dinheiro pra caramba. Eu sou o Guilherme Schiff, jornalista e criador de conteúdo do Mundo Poker. E se você gosta de ver vídeos sobre poker, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. O Hustler Casino Live foi um projeto ambicioso e criado por dois jogadores empresários, Ryan Feldman e Nick Vertucci. Guarde bem esse segundo nome. Ele é a peça importante no desenrolar desse novo momento do programa. Na decisão do projeto, Feldman e Vertucci escolhem o Hustler Casino para sediar toda essa ideia. O cassino, que fica em Los Angeles, já era um lugar bem consolidado e bem conhecido também quando o assunto era poker. Para quem não sabe, Los Angeles fica situada a mais ou menos 4 horas de carro de Las Vegas. De avião, menos de 1 hora. Geograficamente, com certeza, uma boa escolha da dupla. Eles conseguiram unir todo o glamour de Los Angeles, uma cidade cheia de celebridades, com a proximidade de Las Vegas, terra de grandes profissionais do poker. Os sócios encabeçaram uma ampla reforma na área do cassino. Uma baita de uma transformação, como vocês podem ver. E o investimento foi alto, tá? Estima-se que eles investiram ali quase $1 milhão na estrutura completa do show. O contrato foi assinado no dia 9 de novembro de 2020 e a primeira sessão de cash game transmitida aconteceu em julho de 2021. Ou seja, em breve o Hustler Casino Live vai completar 4 anos de história e a gente vai passear por essa história a partir de agora. Desde o início, a ideia do programa foi ser abrangente, uma forma democrática. Não era só o poker high stakes que eles estavam interessados em transmitir. No começo das transmissões, eles tinham jogos nos limites $5-10, por exemplo, mas ao mesmo tempo já lançaram também o high stakes, ali nos limites $50-100. Hoje em dia isso escalonou muito, mas eles ainda têm também os jogos baratos. O show deles começou grande, já tinha uma certa expectativa do público com quem seriam as estrelas desse cash game. Feldman e Vertucci foram felizes logo de cara, acertaram na lata. Entre os primeiros regulares do programa estava Garrett Aldenstein, e ele acabou se tornando uma grande estrela da companhia. Outro jogador importante desse início do programa foi o criador de conteúdo Andy Stacks. De cara ele proporcionou uma rivalidade sadia ali contra o Garrett Aldenstein. O negócio foi pegando ritmo e outros jogadores se destacaram ali. A gente pode até citar ali também o Jeremy Books. E olha, não demorou muito pro programa começar a receber grandes estrelas de fato do poker. Anthony Sfandiari, Rampage, Tom Duan, todos esses caras fizeram aparições logo de cara. As primeiras idas de Phil Ivey também rolaram nos primeiros meses. E cheio de pampa, com anúncio, 2 dias de participação, foi uma coisa interessante na época. E aí eles começam a ousar nos convidados. O Milionário Stanley Teng, um dos criadores do DoorDash, tipo um iFood nos Estados Unidos, foi um dos primeiros poderosos a aparecer no programa. Paul Pierce, ex-jogador da NBA, também. Aliado com bons cortes no YouTube, jogadores famosos e personalidades, o sucesso do Hustler Casino Live foi quase instantâneo. E isso colaborou para o programa criar suas próprias estrelas. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Mr. Kitchen, um cara cheio do dinheiro que aprendeu muito rápido ali o que o público queria ver. Pouco depois surge Nick Herbal, um cara polêmico que dá audiência, Wesley Fay, uma figura importante ali no mundo das criptomoedas, a Alexandra Botez, uma enxadrista famosa. Enfim, eles conseguiram potencializar grandes nomes por aí. E agora eu vou falar talvez de um importante divisor de águas ali do Hustler Casino Live. Uma virada de chave importante acontece quando eles organizam uma sessão de cash game com jogadores famosos e streamers. E entre esses streamers está simplesmente um dos maiores youtubers do mundo, tal do MrBeast. Vocês conhecem ele? O cara é realmente gigantesco. Ele ganhou $439 mil nessa sessão. Jogou até contra o Phil Hellmuth, foi o maior vencedor de braceletes da história da World Series of Poker. Espertamente, o Hustler aproveitou a ida do MrBeast e fez um vídeo, um compilado de 50 minutos com todos os highlights dele nessa sessão. E, BUM! Esse vídeo explodiu pra caramba, tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. A data do vídeo é 7 de maio de 2022. Muita gente aprendeu sobre poker naquela oportunidade e, obviamente, o Hustler Casino ganhou mais adeptos por ali. Já que estamos falando de 2022, esse foi o ano do grande caso, a grande repercussão da história do Hustler Casino. Foi um caso polêmico que teve vários desdobramentos. Lembra do Garrett Aldenstein que eu falei no começo do vídeo? Ele é o personagem principal dessa história. Foi uma mão muito polêmica que aconteceu contra a jogadora Jade Robbie Liu, uma regular também ali das sessões de cash game high stakes. Vou contar rapidinho aqui a parada. Os limites daquele dia eram $100, $200, $400. E a Robbie Liu, ela abre o raise do TG de valete 4 off para $800. Garrett sobe tudo para $3 mil com 7-8 de paus. Ela paga e o flop vem 10-10-9, deixando o Aldenstein com 2 pontas e straight flush draw.
Aí vocês estão vendo que ela pagou o flop, né? Ele apostou $2.500 e bate esse 3 de copas no turn, que não muda nada na mão dela. Aí o Aldenstein vai lá e aposta $10.000. Aí vem a primeira surpresa da mão, ela pega as fichas e dá um click raise nele, faz tudo $20.000. Ele pensa por um tempo e ele tem mais dinheiro do que ela e anuncia all-in cobrindo ela, tem $109.000 para trás. E aí tudo indicava que era o fim da linha, né? Pro valete 4 dela, valete high, mas não foi bem assim que aconteceu. E aí eu vou deixar vocês assistirem com o áudio do momento, o que acontece depois do all-in dele. She calls? Pois é, ela decidiu dar o call, deixando o narrador aí completamente surpreso, como vocês viram. E aí o Aldenstein também fica um pouco sem graça ali com o combo draw dele. Ele deixa ela escolher quantas vezes ela quer ver o river, né? Porque no cash game é uma coisa muito normal. Pode bater 1, 2 ou até 3 vezes. E ela fica também meio sem graça, ela sabe que ela não tem uma mão boa, ela fala isso, e ela escolhe 2 vezes. Só que eles só vão mostrar a mão no final dos 2 rivers. We'll go to the river. The river is a 9. That one's you for sure. What a sick call. What a sick call. And the river breaks out again. Ela ganha as 2 e ela tem que mostrar as cartas dela. Olha a cara do Aldenstein quando ele percebe que ela tem valete 4. Olha a cara dele. Ele não entendeu nada. Só que ele levou isso do pior jeito possível. Ele achou, e acha até hoje, inclusive, que foi trapaceado. Ele confrontou a Robbie Liu na hora, perguntando por que ela deu o call com o valete high. E a primeira explicação dela não foi nada das boas. Ela disse ali que pagou porque achava que ele tinha Ice High. Depois ela muda a versão dela, ainda na mesa, dizendo que achava que tinha valete 3. Tinha se confundido ali com o valete 4 e achava que tinha um par. Depois de um tempo, os dois saem da mesa, ele vai conversar com ela fora do programa, ali fora das câmeras. Ela se assusta um pouco ali com o andamento da conversa e decide devolver o dinheiro para ele. Quando ela volta para a mesa, ela conta em voz alta que devolveu o dinheiro pro Aldenstein. E tem muito jogador que fica assustado, fala para ela que ela não deveria ter devolvido se ela não fez nada de errado. Resumo da ópera, várias teorias de trapaça foram criadas. O Garrett até fez um textão depois, falando o que ele sentiu na hora, como ele acha que ela trapaceou, enfim, muita coisa ali. O Hustler Casino Live fez uma investigação séria que levou 2 meses e eles concluíram que não houve nenhuma irregularidade no call. Eles absolveram a Robbie Liu de qualquer esquema de falcatrua. O Aldenstein, que era um dos queridinhos do programa, foi afastado e ficou sem jogar poker por mais de 6 meses. Enfim, acabou passando essa confusão, mas foram 2, 3 meses ali de muito bafafá. Esse caso deu o que falar até hoje e hoje em dia até ele voltou a figurar entre os convidados do programa. Com o tempo se tornou uma coisa normal a sessão de cash game com celebridades. Muitas celebridades passaram por lá. No ano passado, um dos convidados foi Neymar Jr. O jogador do Santos Futebol Clube foi uma das estrelas de um line-up bastante caprichado. Estavam por lá o jogador de basquete Jimmy Butler, os lutadores Chris Eubank Jr. e Ryan Garcia, até o polêmico Dan Bilzerian. E tinham brasileiros também por lá. O Pedro Velasco, que é um amigo bastante influente do Neymar nos Estados Unidos, e o John Vlogs marcaram presença. E o Neymar terminou a sessão como simplesmente o maior vencedor do dia. O lucro dele foi de $306 mil em uma sessão de 7 horas de jogo. Uma passagem bastante importante ali na história do Hustler Casino Live. Alguns meses depois, em outubro de 2024, uma bomba explode no Hustler Casino Live. Lembra que eu falei que o Nick Vertucci era uma peça importante na história? Ele, que é um dos sócios fundadores do show, foi acusado de assédio e intimidação por uma jogadora. Julia McBride foi quem expôs o Nick Vertucci. Ela publicou algumas conversas que teve com ele com mensagens bem desagradáveis da parte do sócio. Ele faz um comentário sobre o decote dela, pergunta se ela ainda tá namorando, pede uma foto antes dela ir um dia no cassino. Ela disse que foi abordada também várias vezes ao vivo. Depois de um tempo, McBride acabou sendo banida sem um motivo aparente das transmissões. Ela descobre que ela foi banida justamente pelos foras que ela deu em Nick Vertucci. Foi quando ela resolveu expor toda essa situação. As mensagens eram realmente bem desagradáveis e rapidamente a comunidade se voltou contra ele. Não teve muito que o Hustler Casino vai fazer e ele foi afastado imediatamente das funções. E agora, de outubro para março, isso faz com que a gente chegue no acontecimento mais recente na história do Hustler Casino Live. No dia 6 de março de 2025, a NSUS Group Inc., a empresa que controla a GG Poker, anunciou que comprou uma parte do Hustler Casino Live. Pois é, basicamente agora a GG Poker também é sócio do negócio. E eles compraram justamente a parte de Nick Vertucci. O Ryan Feldman, que é o outro sócio fundador, continua por lá. E ele comemorou essa nova era do Hustler Casino Live. A GG Poker tem embaixadores fortíssimos e também conexões com diversas celebridades. Logo depois do anúncio, o Daniel Negreanu, que é o embaixador número 1 da GG Poker, já comentou sobre isso. Ele, que nunca jogou no Hustler Casino Live, disse
automaticamente que vai sair da aposentadoria do Cash Game. E é fato mesmo que ele vai aparecer por lá. O programa vai promover mais uma edição do Million Dollar Game, uma sessão de Cash Game que tem buy-in de $1 milhão no mínimo. Aquele ano já está confirmadíssimo. Vai acontecer entre os dias 28 de abril e 2 de maio. É jogo caro, viu? Já estão confirmados também o Nickerball e o Mr. Kitchen, ou seja, dois caras ali que não tem medo de perder dinheiro. Vamos falar agora dos maiores ganhadores e perdedores da história do programa. Eles têm um ranking completaço com os ganhos e perdas de todos os jogadores que já participaram do programa. O maior lucrador da história é um cara que chama Peter. Não é um cara famoso, mas ele ganhou 2,7 milhões de dólares de lucro em apenas 194 horas de jogo. O segundo colocado, sim, esse é um famoso. Tom Duan, uma das maiores vendas do jogo, tem 2,2 milhões de lucro. Inclusive, grande parte desse lucro do Tom Duan vem do maior pote da história do poker transmitido. Ele ganhou um pote de 3 milhões e 81 mil dólares contra o Wesley Fay, um jogador que eu já falei aqui no vídeo, o cara das criptomoedas. O Garrett Aldenson, por exemplo, é o sexto colocado dessa lista com um lucro na casa de 1,5 milhão de dólares. No total, até hoje, são 494 jogadores que tiveram lucro e 613 que tiveram prejuízo. O maior perdedor da história do Hustler Casino Live é um recreativo chamado Thomas Goldstein. Ele é um advogado bastante famoso nos Estados Unidos. E ele deixou por lá 2.731 mil dólares em apenas 16 horas de sessão. O segundo colocado dessa lista é o Michael Monsek, um jogador bem conhecido nos Estados Unidos. E ele está no ferro de 1,8 milhão no Hustler Casino Live. Tem uma outra figura bastante importante no top 10 de maiores perdedores. O Doug Polk, que é um jogador lendário e hoje em dia tem um dos maiores canais de poker do YouTube, tem um ferro de 961 mil dólares no programa. Essa foi a história do Hustler Casino Live. Gostaram? Deixa o seu like aqui no vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vocês acham que essa parceria com a GG Poker significa de fato uma nova era para as transmissões ao vivo? Comentem aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!